estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Essência Educacional. Essa é a nossa aula de Física, de número 7, onde falaremos sobre fenômenos ondulatórios. Essa é a parte 2 desse tema. Então, na parte 1 nós falamos dos fenômenos de difração, interferência, ressonância e polarização. Nessa aula falaremos de mais dois fenômenos ondulatórios, que é a reflexão e a refração. Então, vamos lá? Então vamos começar falando da reflexão. Reflexão é um fenômeno ondulatório em que uma onda incide sobre um corpo e ela é refletida, ela retorna para esse meio de onde ela veio. Então, ela pode ocorrer de duas formas, ela pode ser regular ou ela pode ser irregular ou difusa, tá? São sinônimos aqui. Vamos ver a diferença de uma para outra. Na reflexão regular, a superfície onde a minha onda está incidindo, ela é perfeitamente lisa, como um espelho ou como uma superfície de um líquido, como água, por exemplo. Então, raios que incidem aqui, pensando na luz, raios que incidem paralelos, eles são refletidos paralelos. Ou seja, eu consigo ver a formação de imagem aqui. Tá? Então, olhando do ângulo certo para a minha superfície refletora, eu consigo ver o objeto que está emitindo a luz. Lembrando que esse objeto pode ser uma fonte de luz primária ou uma fonte de luz secundária. As fontes de luz primárias são aquelas que têm luz própria, como o sol, uma vela, uma lâmpada, etc. Tá? E as fontes de luz secundárias são aqueles corpos que refletem a luz de fontes de luz primárias, tá? Como o seu corpo, por exemplo, ou a lua, ou uma parede, ou a lousa que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então, na reflexão regular, a superfície é perfeitamente polida e ocorre a formação de imagem. Já na reflexão difusa, a superfície ela é bem irregular, ela é bem rugosa, de modo que raios de luz que incidem paralelos, eles não são refletidos paralelos, eles são refletidos com ângulos diferentes entre si. Então, nesse caso aqui, da nossa reflexão difusa, não ocorre a formação de imagem. Quando você olha de qualquer ângulo aqui para a nossa superfície irregular, para a nossa superfície refletora, você vê a própria superfície e não o reflexo da fonte de luz que está iluminando aqui a nossa superfície refletora. Tudo bem? Tem uma regrinha para reflexão que pode aparecer aí no Enem para você e ela é bem tranquila. Veja só, aqui a gente tem uma superfície refletora e um feixe de luz que incide sobre a nossa superfície. Esse feixe de luz incide, ele é refletido e aqui está a lei. Ó. Se traçarmos uma linha que forma 90 graus nesse ponto de incidência com a nossa superfície refletora, o ângulo de incidência entre o raio e a nossa linha que a gente chama de normal é igual ao ângulo de reflexão entre o nosso raio e a nossa linha normal. Então, ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. Mas se você pensar, Tiago, mas se esses ângulos são iguais, logo esses ângulos aqui serão iguais também. É verdade. No entanto, quando a minha superfície ela não for plana, ela for, circular, por exemplo, nos espelhos esféricos, isso não necessariamente é verdade. Tá? Então ficamos com essa regra, o ângulo de incidência com a normal é igual ao ângulo de reflexão com a normal. Então vamos pensar aqui alguns fenômenos do nosso dia a dia que envolvem reflexão de ondas. Tá? Então pensando aqui na luz, veja que a própria visão ela está muito ligada à reflexão. Nós não vemos os objetos em si, mas nós vemos a luz que é refletida por esses objetos. Então, no caso de um espelho, que é perfeitamente polido, nós vemos, ao olharmos no espelho, nós vemos a nossa imagem refletida, né? Ou de um outro corpo, dependendo do ângulo, a luz que incide sobre o espelho e chega até o nosso olho. Aqui, quando vemos um objeto numa superfície irregular, nós não vemos diretamente os objetos, mas nós vemos a luz que é refletida nos objetos. Tá? Então, pensando agora em ondas mecânicas, vamos pensar aqui no som, por exemplo. Quando o som incide numa superfície que está suficientemente longe, então no caso aqui de condições normais de temperatura e pressão do ar, a distâncias maiores de 17 metros, nós conseguimos perceber
dois sons, aquele som que foi emitido e o som que volta. Tá? Esse fenômeno nós chamamos de eco. Tá? É quando nós percebemos dois sons, sendo que houve apenas um som emitido. Eco! 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 Além do eco, temos a reverberação. É quando o ambiente não é suficientemente grande, tá? Ele é menor do que 17 metros aqui para ter eco. No entanto, a gente não percebe dois sons distintos, mas o som que volta ele reforça o primeiro, fazendo com que ele fique um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais intenso também. Reverberação. Falando um pouquinho do som, o som é a onda mecânica que nós somos capazes de perceber com os ouvidos. Tá? O som mais grave que conseguimos ouvir é o de 20 Hz e o som mais agudo é o de 20.000 Hz. Alguns animais conseguem ouvir outras frequências, tá? Como o morcego, golfinho, etc. Então, a própria ecolocalização de alguns animais, como o morcego, é um fenômeno de reflexão. Os morcegos emitem algumas vibrações no ar que não são audíveis ao ouvido humano. Ele percebe o eco desse som que ele emitiu, então ele sabe a distância de uma parede e assim ele consegue voar com segurança e ele consegue até caçar dessa forma, ele consegue perceber a posição das presas, mesmo no escuro total, tá? Ainda que ele não tenha uma visão muito boa, ele consegue caçar, inclusive, no escuro total. Então, agora falando da refração, a refração ocorre quando uma onda, tá? Ela pode ser eletromagnética ou mecânica, mas aqui a gente vai trabalhar com a luz, tudo bem? Quando a luz ela muda de meio material, então, por exemplo, ela estava no ar e passou para a água, ou ela estava no ar e passou para o vidro, não importa o par, desde que sejam meios diferentes. Quando a luz muda de meio material, a velocidade da luz é modificada. Além da velocidade da luz, muda esse ângulo com a normal. Tá? De novo aparece aqui o conceito de normal que nós vimos na reflexão. A normal é essa linha imaginária que forma 90 graus com a nossa superfície, ali no ponto de incidência. Tá? Então esse ângulo ele vai ser modificado. Se o meio A é diferente do meio B, então o ângulo θA é diferente do ângulo θB. Além disso, o que a gente tem que saber? Essa mudança de ângulo ela é regida pelo índice de refração desses dois meios. Tá? Cada meio material vai ter um índice de refração, e o índice de refração nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Por exemplo, o índice de refração do ar é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no ar. O índice de refração do vidro é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vidro. O índice de refração da luz na água é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água e assim por diante. Tá? Então, com essas informações, através da lei de Snell, a gente consegue prever o que vai acontecer. Tá? Então nós temos aqui 4 grandezas, o índice de refração do meio A, do meio B, o ângulo com a normal no meio A e o ângulo com a normal no meio B. Tá? E a lei de Snell ela diz o seguinte: o índice de refração do meio A vezes o seno de θA é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno de θB. Aqui a gente vai ter que perceber duas coisas. A primeira é que quanto maior é o índice de refração, menor é o ângulo. Tá? Quanto mais refringente é o meio, maior é o desvio da luz. Então, olhando aqui para essa figura, a gente consegue perceber que o índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. Tá? Outra questão que a gente tem que saber é que o índice de refração do vácuo é 1. Tá? Porque aqui vai ser C dividido por C, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo, e isso dá 1. A velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então o índice de refração da luz no ar é praticamente 1. Tá? Vai aparecer um número diferente de 0 lá na frente, depois da vírgula. Tá? Várias casas depois da vírgula. Outra questão é que a velocidade da luz no vácuo é máxima. Em qualquer outro meio material, a velocidade da luz é menor que 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ou seja, eu sempre vou dividir um número maior por um número menor. Então o índice de refração de qualquer meio é sempre maior que 1, exceto pelo vácuo, que é
1. Agora essa informação é crucial para resolver alguns exercícios aí do Enem e do vestibular. Como o índice de refração ele está em função de V, repara que quando ocorre a refração, quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. Ou seja, se mudou a velocidade aqui da nossa equação de onda, tá? Vai mudar pelo menos uma, tem que mudar pelo menos uma dessas duas grandezas, e no caso é o comprimento de onda que vai mudar. Então você vai ter que lembrar assim, sempre que ocorre refração, sempre que a luz muda de meio material, a frequência da luz ela permanece constante, tá? E só a frequência permanece constante. Porque a frequência da luz, não importa o meio em que a luz está se propagando, é a frequência da fonte emissora de luz. Tá? E a frequência da fonte ela vai ser constante. Tudo bem? A última informação que a gente tem que guardar dessa parte de refração é que o índice de refração de um certo meio ele não é fixo para todos os comprimentos de onda. Ele vai depender da frequência. Tá? Então, variando a frequência da luz, o índice de refração muda. Então, nós temos um valor de índice de refração para cada frequência de onda. Tá? Isso vai provocar o quê? Imagina que aqui é o ar e aqui é um meio que tem um índice de refração maior do que 1. É um outro meio que não é o vácuo, que não é o ar. Tá? Se eu mandar um feixe de luz monocromática, por exemplo, luz azul, ela tem uma única frequência. Então eu vou ter um feixe incidindo e um feixe refratando. Tá? Agora, se aqui for, por exemplo, luz branca, que é a composição de várias cores de luz, eu vou ter um feixe incidindo e diversos feixes aqui com ângulos diferentes refratando. E esse fenômeno é o que explica a formação do arco-íris, em que incide luz branca nas gotículas de água que estão em suspensão na atmosfera e elas refratam em diversas cores, formando esse fenômeno tão bonito que a gente chama de arco-íris. Tudo bem? Então, a gente vai parar essa parte teórica por aqui e vamos fazer um exercício do Enem do ano de 2018. Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte: a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso, composto por luz vermelha, azul e verde, incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para uma fotografia colorida, revelando 3 pontos. Essa faixa de frequências aí, na verdade essa numeração é o comprimento de onda, começando aqui do azul com o menor comprimento de onda, 400 nanômetros, indo até o vermelho, que tem o maior comprimento de onda, que é 750 nanômetros. Então, relembrando aqui a nossa equação de onda, a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Então, supondo aqui que a velocidade é constante, quanto maior é o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E vice-versa, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Então, nesse esquema aí, onde a violeta tem a menor comprimento de onda, então o violeta tem a maior frequência, enquanto que o vermelho, que tem o maior comprimento de onda, ele vai ter a menor frequência. Tudo bem? Então, voltando lá para o nosso exercício, então a gente pode ver aí um feixe incidente na face A, ele vai ocorrer essa refração e abrir em 3 cores. Tá? Então, eu vou ter uma cor que vai refratar menos, que é essa que vai por cima, tudo bem? E uma cor que vai refratar mais, que é essa que vai mais embaixo. Quando essa que vai mais embaixo, ela incide no espelho, ela vai no perfil do filme na parte mais alta. Tá? Então, aquele que está refringindo mais, então esse feixe que está refratando mais, é o que tem a maior frequência, é esse que está saindo por baixo. Mas repara que ele reflete no filme na parte de cima. Tá? Então, o que está refletindo no perfil do filme na parte de cima é o que tem a maior frequência. Tá? Então, ele está tendendo para o violeta. E o que está refratando menos é o que tem a menor frequência. Então, ele incide no espelho e está batendo aí na parte de baixo. Tá? Então, o que tem a menor frequência é o que está mais perto do vermelho. Então, analisando as alternativas, ele fala assim: observe que os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam-se as seguintes cores.
Então a gente vai ter que ter uma combinação que vai do sentido do vermelho para o violeta e que tem uma ordem coerente, tá? Então a única alternativa para a gente é a alternativa A, vermelha. Repara que o vermelho é o que tem a menor frequência, então ele está mais abaixo porque é o que está refratando menos, tá? O verde está acima do vermelho, então está ok, e o violeta está acima do verde, então essa é a única alternativa, alternativa A. Você viu, estudante, como foi tranquilo fazer esse exercício? Prestando um pouquinho de atenção, grifando as informações que ele te deu, era possível chegar na alternativa correta, na alternativa A. Então, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de fazer os problemas que a gente colocou aí na plataforma. Caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, o link está aqui embaixo. Até a nossa próxima aula 8. Falou!